na luta financeira não deve ser só buscar a educação financeira, mas também como ganhar mais dinheiro. Porque se você ganhar mais dinheiro, você vai se educar financeiramente. Não tem como, senão o dinheiro traz problema. Muitas vezes não temos ainda dinheiro suficiente para nossas necessidades diárias. Né? Muitas vezes o poupar vai nos fazer falta, aquele dinheiro, tipo, vou poupar, tenho coisas a pagar. Então, muitas vezes temos que nos perguntar também como fazer mais dinheiro, como investir mais, né? Como melhorar as minhas finanças. Essas são perguntas também essenciais para quem ainda não teve essa educação. Para depois, né, conseguir ter essa educação com base à internet e pessoas próximas. Hoje tem muitos empresários que, com certeza, se você bater a porta de um empresário e falar como é que você construiu essa empresa, como é que você usou o teu dinheiro, eles vão te passar conhecimento. Porque muitas vezes não precisamos ir muito longe ou ver as pessoas estão na internet e são aqueles, não. Mas temos pessoas, empreendedores, que aprenderam com erros e acertos. Tanto é que se você investigar a maioria dos empreendedores aqui na Gala, não tem a formação completa, mas lidam muito bem com dinheiro, sabem cuidar das finanças e são prósperos financeiramente. Então acho que o se permitir conhecer mais pessoas, se permitir não fazer coisas iguais todo o tempo, ou repetir os mesmos hábitos, isso vai fazer total diferença na nossa vida financeira. Yeah. Tá. Eu digo, estamos a aquecer, está cada vez mais interessante. Olha, olhando para este cubo mágico, quando eu fui montar este cubo mágico, uma coisa chamou minha atenção. E já que estamos aqui a falar de família como a primeira instituição a surgir, eu vou fazer uma analogia quanto à resolução do cubo mágico. Para resolver o cubo mágico, o que é necessário primeiramente? Montar a base. Tu tens de montar primeiro a base, a semelhança da construção de uma casa. Godinho, caçapato, o que acontece quando na construção de uma casa a base não estiver bem feita? Porque isso tem muita semelhança. O que acontece? Se não tivermos uma base bem construída sobre educação financeira ou educação sexual, toda esta parte não é possível ser resolvida. Se não tivermos uma boa base, não conseguimos fazer a estrutura, tampouco o teto. É o que tem acontecido muitas das vezes. A menina, infelizmente, descobre que entende sobre regras de menstruação depois de ter já uma, duas, três gravidez indesejáveis. A base não foi bem feita. O indivíduo quer ganhar dinheiro, mas não sabe como lidar com o dinheiro porque não teve nenhum tio, pai ou mãe que falou acerca disso. A base está mal feita, então não temos como continuar com a estrutura e o teto como o fim ou o tempo. Então, para dizer que a responsabilidade é de todos, vamos espalhar a mensagem, vamos divulgar o vídeo ao máximo para que todo mundo se reveja nisso e possa fazer diferente nos próximos dias. Então seguimos. E já que tem sido mesmo algo que as pessoas... Parece que as pessoas estão muito frias, estão muito viradas para si. Então eu pergunto ao nosso sociólogo como abordar sobre educação sexual. Falou aí algum aspecto que depois provocou, é uma provocação boa, sobre essa questão da família, não é? Essa questão da família ser a primeira instituição. Nós temos um caos, Edvan, que é muito grande. Para já, 90% das famílias em Angola são acidentais. Okay? Contrário à apresentação, o pedido e tal, vai acontecer em função ou em decorrência de uma gravidez e pela pressão dos pais também. Isso se reduz, mas são raríssimas as famílias, são esses 10% que um dia disseram vou me casar e depois um dia, depois de gozarem a lua de mel e aquele período todo, sentaram e disseram vamos ter um filho. São pouquíssimas as famílias em Angola. 90% das famílias em Angola são acidentais. Isso faz com que nós tenhamos pais completamente despreparados que são forçados a constituir família. E depois, nós temos outro aspecto que é, não há uma coordenação, e isso é sistêmico, entre a família que devia ser a primeira escola e a escola formal que devia ser a segunda e, portanto, complemento desta primeira. Há essa desarticulação muito grande. Nos Estados Unidos, que são bastante utilitaristas, uma criança é ensinada desde muito cedo
por exemplo, a não deixar a louça suja na pia. Eles são muito utilitaristas, portanto, tem muito esse lado de tem que ter mesada, tem que saber já gerir assim de forma responsável alguns tostões e tem que saber já poupar. Portanto, você vê um filho que volta e meia pega numa limonada, vai até perto na varanda da casa, vende limonada e depois diz ao pai, pai, consegui fazer X dólares. Isso é incutido muito cedo, porque o americano é muito utilitarista. Ele entende que a criança deve ser inserida desde logo nas tarefas e entender que a casa quebra, o país quebra quando as forças envolvidas não desempenham o seu papel. Em relação à educação sexual, também. Só que há aqui muitos lados a considerar. Primeiro, a nossa herança colonial, que é católica. Você tem, de um lado, só com o Papa Paulo II, aí na transição com o Joseph Ratzinger, que foi o Bento XVI, é que você tem uma igreja católica quase a aceitar os métodos contraceptivos, por exemplo. Antes era, se você, e mesmo agora, para um evangélico, católico, o que seja, se a escola distribuir preservativos, os pais vão destruir. De um lado você tem uma corrente que chega e diz assim, cuidem-se. Naturalmente a educação sexual não é só anatomia, não é só contracepção e etc. Mas você tem duas vozes opostas. Uma completamente antissexual, que também faz parte do ambiente da criança. E outra que vai dizer não, ela não é má sexualidade, o pecado é estragá-la. Portanto, você pode vivê-la de uma forma... Porque a educação sexual é concebida para que a sexualidade humana seja um bem a ser gozado. Como a internet, ela tem lados bons e maus. Portanto, era preciso incutirmos e começarmos desde logo. Naturalmente, essa abordagem tem três formas. Tem a via formal, a via não formal e a via informal. A via informal é aquela que vai ser aprendida com pais, amigos, naquelas conversas casuais. E alguns descobrimentos que o jovem ou o adolescente vai notar no seu próprio corpo. Isso vai acontecer quase que por modelagem. E depois tem as vias formais e a via não formal. Essas são intencionais. Portanto, são conteúdos a ser ministrados. Naturalmente, nós ainda não averiguamos aqui, se calhar o Godinho depois vai falar desse aspecto, de que professores vão dar essas matérias, de educação sexual, por exemplo, e de educação financeira. Por quê? Porque pode haver um problema sistêmico que é a família já falhou na ideia de noções básicas de educação financeira e educação sexual e a escola seleciona professores arbitrariamente. Ainda há muita monodocência no nosso ensino. O professor que vai aparecer aí pode não ser hábil para transmitir esses conhecimentos prévios e na mesma vamos retroceder. Quando é uma dívida que nós temos até com as gerações anteriores. Existem muitos problemas ligados a isso. E nós prosseguimos. O problema não é tão simples como parece, afinal. Por isso que eu disse, a responsabilidade é de todos. E, sem mais delongas, Godinho, quais as consequências, então, da falta de educação financeira? Sobretudo para jovens e adolescentes. Porque este é o foco, né? Estes que estão preocupados com um futuro promissor, né? Quais são as consequências de não aprender sobre educação financeira? Olha, são vários, né? É uma luta diária de todos nós. Onde colocar os 50, onde colocar os 100 quando, é uma luta diária, né? E nós que estamos aqui a falar também passamos por isso. Também temos dificuldade, não estamos aqui a falar de boca cheia como se tivéssemos todos os nossos problemas financeiros resolvidos ou tivéssemos total educação financeira. Mas temos um pouco do conhecimento para compartilhar. Nós acreditamos que nós não precisamos saber muito para passar um conhecimento. Por isso estamos aqui a passar um conhecimento a você aí do outro lado, para você também ver e se perguntar o que é que eu tenho a contribuir também, né? Se eles estão aí do outro lado, como você disse, é algo que o problema é grande, então todo mundo tem que contribuir com isso, né? E eu admiro muito a capacidade de produzir tua e do Caçapato, que o produzir não é só você ter um bem e vender, mas você também produzir com o teu conhecimento, o que você agrega, o que você tem para contribuir. Então são muitos desafios. E um dos desafios é onde colocar o dinheiro. Infelizmente, temos muitos jovens empregados que não sabem como usar o dinheiro. E muitas vezes o dinheiro para em mãos erradas
e com satisfações erradas, como por exemplo a falta de educação financeira também pode promover a prostituição. Como vimos, muitos homens se prostituem porque têm um salário e não sabem onde colocar, não sabem onde investir. Então ele gasta-se toda a energia se prostituindo, gasta-se toda a energia na bebida, gasta-se toda a energia em muitas vezes coisas inúteis. Né? Às vezes tem um hábito só de comer muito e ele compra coisas fora do controle. Então são muitas consequências e que também nós carregamos crenças sobre o dinheiro. Né? Eu conto aqui uma experiência que é da esposa do... o nome me passa aqui, mas ele é o autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele conta a experiência da esposa que ela tinha um hábito de gastar muito dinheiro, né? Que é hábito de muita gente também. Mas depois o esposo, né, convidou ela a explicar o porquê que ela é assim, gasta tanto e às vezes o dinheiro não demora e tudo mais. E ela dizia que sempre que o pai, né, aí ele sendo alguém que já tem muita experiência nessa questão de mente, de reprogramação mental e não só, questionou. E ela disse que na infância, sempre que o picolé gritava, o pai dava um valor, né, ou ela pedia um valor e ia logo comprar. Comprava e acabava o dinheiro. E muitos de nós ouvem essa educação, embora inconsciente, né, do tipo, pai, eu preciso de dinheiro para isso e o pai dá dinheiro e você já gasta. Eu preciso de dinheiro para aquilo e o dinheiro só era visto quando se tinha uma necessidade. Então, muitas vezes nós, inconscientemente, quando estamos num processo de vivência, o pai nos dá dinheiro e muitas vezes nós já arranjamos maneira de gastar esse dinheiro. Né? Já arranjamos maneira de se desfazer desse dinheiro. E muita gente faz isso com o salário. Não tendo uma educação financeira, não tendo uma boa convivência com pessoas que sabem onde colocar o dinheiro, eles, assim que recebem o dinheiro, muitas vezes uns já se colocaram em dívida, uns já têm planos com o dinheiro acaba. Depois de 15 dias o indivíduo não tem mais salário. Tudo porque na nossa cabeça, aquela questão que os nossos pais colocaram, sempre que nos dão dinheiro, eles já vai resolver a necessidade, não fica. Muitas vezes não lhe dão dinheiro. Eu gostava muito quando tipo, o pai ouvia alguém falar, não, o pai lhe deu dinheiro e mandou guardar. Eu acho essa atitude muito positiva. Se você tem esse comportamento de alguém te deu dinheiro e você consegue guardar, quer dizer que futuramente você vai conseguir investir, por exemplo, pode ser uma educação desse jeito. E se o pai lhe dá um dinheiro para comprar algo e vender, essa criança pode ter um comportamento empreendedor daqui a algum tempo. Só que, infelizmente, nós não tivemos pais assim, muitos de nós, e somos consumidores e não produtores. Então, o convite para vocês é de serem mais produtores. E o ser produtor não é já ser empreendedor, abrir já uma cantina, não. O que você tem para contribuir? Eu vim aqui, gastei alguns táxis, e o que eu estou a contribuir aqui é o meu conhecimento, a minha cabeça. Eu não tenho um pensamento comum, como de todo mundo. Né? Eu já tenho um pensamento do que muitas vezes eu vi, não, posso contribuir com isso. E quem está aí do outro lado pode se perguntar, eu não tenho nada, eu parece que não tenho nenhum talento, eu parece que não sei fazer nada. Mas sabe sim, ninguém sabe tão pouco que não pode contribuir. Ninguém é tão sábio que também não pode ouvir ou aprender. Então é nessa questão, nos questionar a importância do autoconhecimento também. Nós buscar mais nos entender que tem coisas que os nossos pais não vão fazer por nós. Eu saí daqui, eu não despedi meu pai, não falei onde eu estou aí, porque é algo que eles não têm noção do que eu vivo, do que eu entendo, tá vendo? Então é uma decisão pessoal de você melhorar pessoalmente, financeiramente e emocionalmente. Yeah. Está bem, está bem. Acabou de falar, Gordilho, e isso me leva a falar também um pouquinho daquilo que é o autoconhecimento. Muitas das vezes, quando procurarmos nos conhecer, ali nós teremos noção de como nós funcionamos. Isso em todas as vertentes possíveis. Eu, por exemplo, se tivesse, desde ter a idade, aprendido já sobre a busca de um futuro promissor, eficiente, hoje em dia não imagino onde eu estaria.
Mas por não ter pessoas que estimulassem este lado, hoje cada um é o que é.